Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Quero falar um pouquinho nesse áudio com vocês sobre aditamento da petição inicial. Aditar significa incluir, trazer coisas eventualmente novas, coisas que estavam faltando. Essa situação do aditamento, ela se configura no caso em que você tenha distribuído, protocolado sua petição inicial em algum órgão do Poder Judiciário. E após a propositura da ação, você percebe que podia ter pedido mais alguma coisa, ou podia ter deduzido mais uma causa de pedir. Então a situação ela está particularmente prevista no artigo 329 do Código de Processo Civil e traz a possibilidade do autor aditar. Então perceba que interessante, após a propositura da ação, o autor poderá trazer situações eventualmente novas, deduzir novos pedidos, aditar o pedido ou aditar a causa de pedir da petição inicial. Interessante isso, né? Então ele não vai ter a necessidade de propor uma nova ação, ele pode utilizar dessa que já foi iniciada. O mais importante que você tem que se atentar, principalmente para você que está prestando provas de concursos, exames de ordem, é o seguinte, é que existem limites para que esse aditamento ocorra. E o 329 diz de forma bastante categórica o seguinte: é possível fazer o aditamento da petição inicial. O cenário é, se eu for deduzir o aditamento antes do réu ter sido citado, você sabe, a citação é um ato de convocação do réu, do executado ou do interessado para integrar, para fazer parte da relação jurídica processual. Então, se eu propus a petição inicial e, vamos dizer, no intervalo de uma semana ou uma questão de dias, eu olho e falo, puxa, podia ter pedido também isso. Então, imagina, eu pedi uma ação para cobrar danos morais, indenização por danos morais. Depois da propositura, eu falo, puxa, eu também sofri lesão a algum direito da personalidade, quero cobrar danos morais também. Então, eu pedi materiais, quero cobrar morais, ou vice-versa, não importa. Fato é, eu posso aditar a petição inicial para cobrar também aquilo que eu não tinha requerido na primeira oportunidade? Posso. Se eu for fazer esse aditamento antes do réu ter sido citado, a questão é, se o réu não estava sabendo que ele estava sendo processado sobre danos materiais, convenhamos, que diferença faz ele ficar sabendo já quando eu estou pedindo moral também? Em outras palavras, eu pedi dano material, mas antes do réu ficar sabendo que ele estava sendo processado por dano material, eu falo, eu quero pedir dano moral também. Nesse caso, gente, não faz sentido algum o réu consentir com esse aditamento. Então, o código diz, se o aditamento for feito antes da citação do réu, ele pode ocorrer, mas não há necessidade do réu consentir, lembre-se disso. Agora, após a citação, pode haver o aditamento? Isso é interessantíssimo, né? Porque o réu já foi citado, o réu já recebeu uma cópia da contrafé, o réu eventualmente já falou com o seu advogado sobre os danos materiais, e agora, depois de tudo isso, o autor quer pedir dano moral também? Parece estranho, né? Mas o cenário é possível, tá? É possível. Então, após a citação, é possível aditar a petição inicial ou a causa de pedir? Sim. Só que perceba, neste caso, como o réu já estava sabendo que a ação cobrava só dano material, aí ele vai ter que consentir. Então o cenário são dois limites temporais. Antes da citação, pode ocorrer? Pode, sem necessidade de consentimento do réu. Após a citação, pode ocorrer? Pode. Até qual momento, professor? Até o saneamento. Então o limite é da citação até a fase de saneamento, fase em que o juiz, digamos, decide ali os contornos finais do processo, em que ele prepara o processo para uma audiência de instrução e julgamento, em que ele eventualmente verifica a possibilidade de julgar o mérito de forma antecipada. Essa é a fase de saneamento do processo. Então até o saneamento pode haver o aditamento, só que detalhe, se o réu já foi citado, da citação até o saneamento pode ocorrer? Pode, mas aí ele tem que consentir. Então grava o seguinte, até a citação
Pode, mesmo sem consentimento. Após a citação, até o saneamento. Pode, desde que com o consentimento. E após o saneamento, grava essa palavrinha. Após o saneamento, aí não pode aditar mais. Aí vai ter que entrar com uma outra ação. Beleza? Deu para compreender isso? Valeu, gente. A gente se vê numa próxima. Valeu!